Olá, como estão? Estou aqui com o propósito de ministrar para vocês em relação à leitura dinâmica e memorização, agora especificamente quanto à memorização. E vale ressaltar que sem nenhuma delonga, nosso tempo é dinheiro, já quero iniciar no próprio slide contigo, em continuidade, porque nos tópicos anteriores foi sobre leitura dinâmica. A memorização é o primeiro tópico nosso aqui em relação ao cérebro humano, o funcionamento do cérebro humano. Vale ressaltar que, lendo comigo, que são 20 bilhões de células nervosas, possui aproximadamente 1,42 litros, 1,36 quilos e consome aproximadamente 25 watts. Armazena em torno de 10 trilhões e 1 quatrilhão de bits. Caso do menino David Postet, que perdeu metade do cérebro e foi tratado pelo Dr. Gleeman. Para o Dr. William James, em torno de 90% do cérebro humano fica ocioso. Dentro dessa visão preliminar, eu quero só alertar você justamente quanto a isso, que não existe cérebro potente, não potente, cérebro bom, cérebro ruim. De qualquer forma, tendo cérebro bom ou ruim, você vai armazenar essa quantidade gigantesca de informações e a técnica de memorização, de associação que vai ser realmente diferenciada para você. Continuando um pouco mais, eu quero que você olhe comigo, temos o seguinte, que o Dr. Gray Walter calculou um gasto em torno de 4 quatrilhões de dólares com consumo de 1 bilhão de watts para a construção de máquina equiparável ao cérebro humano. Olha só que situação incrível. A importância de fazer resumos é primordial como parte do descondicionamento e recondicionamento da leitura, que você observe devidamente essa circunstância do recondicionamento da leitura. O filme em câmera lenta gera muita distração e a nossa leitura é em câmera lenta, isso prejudica bastante. Ao fazer resumos, aumentamos consideravelmente a nossa concentração, facilitando substancialmente aquilo que devemos realmente executar. A pergunta que lhe faço é: existe memória boa ou memória ruim? O que você me responderia? Existe ou não memória boa ou memória ruim? Vale ressaltar aqui que não existe memória boa ou ruim, como já havia dito anteriormente para você. O que existem são técnicas, olha comigo, o que existem são técnicas de memorização boas ou ruins, de forma a explorar mais ou menos as potencialidades. As técnicas possibilitam o acesso à informação. A facilidade de memorização aumenta o interesse pela matéria. Decorar ou memorizar? Eis a questão. Um dos principais bloqueios à memorização são nossos valores, aquilo que concebemos até como preconceito, né? O que você pensa que vê ou ouve, ou que você prefere ver ou ouvir, muitas vezes determina o que você se lembra de haver visto ou ouvido. A primeira forma de memorização, a primeira hipótese nossa aqui, é justamente quanto à memorização associativa. A memorização associativa, você vai ter aí uns desdobramentos interessantes, e dentre eles quero que você olhe comigo. Devemos ter a percepção consoante o grau de importância. Teremos a situação, a importância principal, a importante, o acessório complementar e também aquilo que seja o desprezível. Eu não posso olhar, por exemplo, todas as matérias que eu estudo para concurso, na graduação, na pós-graduação e assim por diante, como essencial. Não é tudo essencial. Existe algo que vai ser acessório, existe algo extraordinariamente importante e algo também que seja o principal. O desprezível será jogado de imediato no nosso arquivo, aquele arquivo, o HD, a memória que vai permanecer e tudo mais. Mas, às vezes, para ter acesso a essas informações, você vai ter uma certa dificuldade. Por isso mesmo que temos que observar alguns tópicos em seguida agora e vamos compreender melhor isso aí. As informações mais importantes devem ser armazenadas em pastas de fácil acesso. Tudo bem, mas isso tudo é teoria, e como que isso vai funcionar na prática? Fica bem fácil de você compreender. Em relação à questão da memorização, temos aqui técnicas de memória associativa.
Primeiramente, memorização em cadeia. A expressão, ou história, ou poesia, mnemônica, isso tudo é muito relevante. Primeiramente, por exemplo, quando você olha a matéria atos administrativos, você percebe lá que existe a competência, finalidade e forma, o motivo e o objeto. Existe também aqui quanto à lei 8429, que é a lei da improbidade administrativa, nós temos aqui perda da função, perda dos bens, ressarcimento ao erário, multa civil, proibição de contratar com a administração pública e suspensão dos direitos políticos. Aí você tem a memorização em cadeia, utilizando de historinhas, utilizando de poesias, utilizando de vários artifícios que possam facilitar o seu acesso a essas informações no futuro. Como dito anteriormente, os requisitos do ato administrativo são competência, finalidade, forma, motivo e objeto, que formam o COFIFO-MO. Depois você tem as sanções decorrentes do poder de polícia, que tem a perda da função e assim por diante. Aí você usa, Paulo pulou o rato, mas pisou no sapo. Ou uma música, ou uma poesia, não interessa o que você vai fazer. O relevante realmente é você ter uma situação que te faça acessar com facilidade aquilo que realmente você precisa. A segunda forma, segundo instrumento para você utilizar na memorização, é memorização através de gancho. Faça a associação de cada palavra com a sua antecessora. Como que isso pode ser usado na prática? Se você analisa comigo, nós temos o número 1, anel, cadeira, ônibus, cinzeiro, catálogo, cebola, poste, gravata, sapato, dente, carne, navio, verde, livro, gato e sofá. Como memorizar isso de forma sequenciada e em cadeia? Você deve pegar uma palavra, algum substantivo, alguma situação anterior ao primeiro. E se você analisou comigo, o primeiro é justamente no tocante ao anel. Então você coloca, por exemplo, macaco, como eu sou Marcos César Barbosa. Então, M, Marcos, me fez lembrar agora de macaco. Então, macaco vem antes do anel. Acompanhe comigo. Um macaco, nesse caso aqui, nós já colocamos como referência o próprio macaco, né? Então, macaco. O macaco, ele colocou um anel no pescoço e, de fato, agora eu conecto, lembrando que na sequência eu vou conectar o segundo item, que é cadeira, a anel e não a macaco. Então, de repente eu tenho aqui uma cadeira que justamente está com anel na sua perna e o macaco preso nesse anel. E essa cadeira está no teto do ônibus, essa é a minha historinha. E o volante ali do ônibus é um cinzeiro. Existe um catálogo que cobre o ônibus, que é a cobertura do ônibus. E de fato, por exemplo, né, que está ligado também ao cinzeiro, de repente ali nasceu uma cebola dentro do catálogo, que saiu exatamente do catálogo, e essa cebola naturalmente virou também um poste de luz. Esse poste tinha uma gravata gigante dependurada em relação a ele, e havia a gravata, ela tinha o formato de sapato, e esse sapato, ele por baixo dele haviam dentes. Esse dente pisando no pé das pessoas ficava numa carne viva, e essa carne ligado aí a esse dente, inclusive, você tem que havia um navio que ao chegar até o porto, ele deixava a carne muito evidente, a água do mar era totalmente verde. Detalhe outro, que tudo isso estava escrito num livro, essa história toda estava escrita num livro que foi comido por um gato que entrou debaixo de um sofá. Então quanto mais esdrúxula for a historinha, essa historinha, por exemplo, eu coloquei ela para você agora, eu não tinha preparado anteriormente, embora tenha uma outra historinha que já seja a historinha que eu preparei para eu mesmo memorizar essa sequência. Mas você pode inventar uma historinha ali na hora, de forma que você consiga associar todos eles. Detalhe interessante, quanto mais ilógico você tratar, quanto mais ilógico for
essa sequência, melhor. Por exemplo, dente debaixo do sapato, que pisa no pé de uma pessoa e que ficou na carne viva, tudo isso é relevante na hora de memorizar por esse método. E em seguida temos a chave de memória, que de todos é a mais eficiente. Não tem nenhum método mais eficiente do que chave de memória. Ressaltando então que ela é usada quando a ordem, por exemplo, 1, 2, 3, ele é relevante. A associação de números com substantivos. E eu usarei a lógica de associar algarismo com a primeira consoante. Observe comigo qual a consoante que você encontra no número 1. Então, lembrando que 1 é o M, então você pega a consoante M. 2, evidentemente, temos isso aqui, aí você pega o D do 2. Número 3, qual a consoante? O número 3, a consoante é T. Número 4, o 4 é convenção, ele se parece com o P, se você virá-lo ao contrário. Aí você utiliza o P como convenção. 5, 5. Você percebeu que aí nós pegamos o C. 6. Evidentemente, eu peguei o S. O 7 se parece com o F, se você vira ao contrário. Isso é convenção de memorização, não queira entender muito bem por que sim, por que não. O número 8, eu poderia pegar o T, só que o T eu já usei anteriormente. Então eu pego o 8, que se parece com a letra B. Número 9, evidentemente o N de 9. E o 0, eu pego o R, porque eu poderia sim pegar, com certeza, o tópico, o Z, mas o Z seria de difícil percepção. Você não teria nem um pouco de facilidade de perceber se fosse o Z. Então eu pego o R como referência e, evidentemente, pode ser que me ajude bastante na sequência. Agora, vamos aplicar isso aqui? Fica assim, então, o método de memorização por chave de memória. Dentro dessa perspectiva, o número 1 é o M, número 2, D, 3, T, número 4, P, número 5, C, S de 6, F, porque o 7 se parece com F, número 8, B, número 9, N, e número 10, depois eu comento melhor sobre essa questão. Mas olha só comigo, isso também é convenção. Número 1 é mar, 2, Deus, 3, trem, 4, pé, 5, céu, 6, sol, 7, flor, 8, bar e 9, nó. Analisando dentro dessa perspectiva aqui agora, você percebe o seguinte, que até o número 9, e naturalmente o 0 também fica abrangido, você utiliza de monossílabos. Então, 1, eu tenho a consoante M. Então, monossílabo com M, mar. 2, D, de 2, monossílabo, posso usar dor, ou então Deus, ou então dó, não interessa, apesar que dentro dessa visão você não deve ficar inventando tanto, porque tudo é convenção. Acompanhe comigo agora, eu te explico como fazer os demais. Agora, número 10, você tem o M de 1 e você tem o R de 0, isso quer dizer então que virou muro? Número 11, você tem o M e você tem o M, porque o 1 é a consoante M. Aí eu tenho uma mamãe, que é de sílabo, porque são 2 números. Número 12, eu tenho o M e eu tenho o D, portanto, virou moda. E assim por diante. Assim você tem o M e T, virou mato. O M e o P, virou mapa. O M e o 5, no caso o C, virou mico. O 6, o M e o S de 6, virou mesa, mofo, mambo, mano, durex. Por que durex? No número 20. Fica fácil. O D de 2, como já tínhamos estudado, e o R de 0, porque você tem aqui o 0 e nós usamos como referência o R. Portanto, virou durex. Número 21, DM. Quando você tem o D e o M, você fez dama. O número 22, D e D, virou dedo. Número 3, 23, você tem o D e o T, portanto, data. Dupla, disco, olha só como vai ficando.
você tem a sequência exatamente como você aprendeu anteriormente comigo. E aí, você acaba fechando e chegando a 100, 200, 300, 400, não interessa quantos você chega, mas se eu, por exemplo, memorizo dessa forma, se uma pessoa me fala, por exemplo, cadeira, mesa, câmera, vídeo e camisa, gravata, lâmpada e assim por diante, eu memorizo. Eu, por exemplo, pegando aqui a referência por letras, você vai fazendo automaticamente na sua memória, após aquele instante que você memoriza do 1 até o 9 e com o 0 que é o R. Olha comigo aqui. A pessoa diz para você, cadeira. Na sua cabeça você escreve, cadeira, né? Entre aspas, escreve. E aí você tem que a cadeira estava flutuando no mar. Número 2, a pessoa põe bicicleta, por exemplo, né? E aí você tem que Deus, ele se mostrou para uma criança carente através de uma bicicleta falante. Número 3, a pessoa coloca, por exemplo, vamos colocar aqui carro. E você associa então carro com trem. Lembrando que trem te faz associar com o número 3. Então, você tem um carro que ele estava sendo a locomotiva do trem. Número 5, a pessoa diz para você, cenoura, pode ser, por exemplo, uma cenoura, né? Quando ele diz cenoura, muito bem, muito bacana, aí você tem a seguinte situação. Essa cenoura, ela está ligada ao pé, então o seu pé pegou uma doença ali e virou com o formato de uma cenoura. O céu, a pessoa disse para você uma TV, e aí teve uma chuva de TV do céu. Número 6, nós temos aqui um carpete. Suponhamos que tenhamos o carpete, e aí você associa que o sol foi tapado por um carpete e deu um eclipse na Terra inteira. Número 7, vamos colocar aqui a caixa. Dentro da visão aqui como caixa, você tem que a flor, ao invés de nascer aquela flor redondinha, por exemplo, nasceu uma caixa da flor, você vai associando. E número 8, vamos colocar aqui por exemplo, uma moto. Se você tem a moto entrou dentro do bar e matou todo mundo ficou em sangue. Eu estou meio violento hoje, né? E o nó, que é o número 9, você vai ter o que aqui? Você vai ter uma porta. E aí olha para mim, dentro dessa perspectiva, já que você tem a porta no nó, o nó acabou, a porta, ela formou um nó e a pessoa que estava abrindo ela ficou presa dentro da porta com vista ao nó. Tudo de forma bem aleatória. Estou fazendo de forma improvisada para você perceber que é real realmente, que é possível para você também. Agora, número 10, você tem aqui o muro, né, porque é o 1 e o 0, e de fato vamos usar como referência um celular. Você vai ter, por exemplo, o celular como referência no muro. E associando então o celular com o muro, havia um muro de celulares. Quanto mais ilógico você fizer, melhor é. Agora, faça aqui uma simulação comigo. Se você olha e percebe que o número 1, consoante M, número 2, consoante D, número 3, consoante T, número 4, P, número 5, C, e na minha sequência, eu já memorizei isso anteriormente, então eu tenho que o mar, a dor, Deus, o dó, não interessa, de fato tem o trem, tem o pé, tem o céu, o sol, tem a flor, tem o bar, tem o nó e tem dezenas de outros na sequência. O próprio muro, mamãe e assim por diante. Então, se você tem essa visão, acompanhando comigo, você associou o mar, a cadeira flutuando no mar. Deus falou através de uma bicicleta com uma criança carente. O trem, o carro é a locomotiva do trem. O pé, a cenoura acabou virando, o pé virou uma cenoura. Teve uma chuva no próprio céu de TVs. O sol
ele foi coberto por um carpete e acabou gerando um eclipse mundial. A flor, ao invés de ser uma flor redondinha normal, tem uma caixa. No bar, a moto entrou e matou todo mundo. A porta, houve um nó na porta e prendeu a pessoa que estava abrindo. O celular era o próprio muro, então todo o muro foi formado dessa forma. A pessoa te pergunta, fecha o seu olho aí agora. E se você já deu uma olhada direitinho, e fecha seu olho aí agora e eu te pergunto. Número 6, eu sei que é sol. O que tem a ver com sol? Você fala na hora para a pessoa, com certeza, a palavra carpete. Número 4, eu já memorizei, você vai memorizar daqui a pouco também, sobre o pé. E o pé está ligado, portanto, à cenoura. Número 9, 9 é o nó. O que deu nó? A porta. E você acabou memorizando essa sequência de 10. Você memoriza a sequência de 10 e dali para frente fica fácil. Você memoriza, por exemplo, o inciso 1º da Constituição, do artigo 5º da Constituição, que é justamente igualdade de homem e mulher, mar. Homens e mulheres brigaram para ter igualdade e a mulher jogou o homem no mar. Pronto, igualdade entre homem e mulher associada a mar. Inciso 2º do artigo 5º da Constituição Federal. Nós temos o princípio da legalidade e também ali associado o princípio da reserva legal. Número 2, eu lembro que é Deus. Então, a legalidade, a lei é o mínimo. Então, você lembra do Pentateuco, da Bíblia, de Deus. Então, Deus é número 2, que fica nessa sequência como legalidade. Legalidade, leis, Pentateuco, Levítico, né, e escrito por Moisés e assim por diante. Você vai associando, vai ficar bem fácil para você. E memorizar nome de pessoas, como eu faço, Marcos? Olha comigo. Para memorizar nome de pessoas, você associa com pessoas que se parecem, ou com o mesmo nome, ou com o significado do nome, ou até mesmo com o objeto que a pessoa se pareça. Existe ainda a possibilidade de gráfico de memória, o esquema mental, que é extremamente relevante. Os dados são registrados em células nervosas, neurônios. Os dados são agrupados em conjuntos denominados de redes neurais, e em seguida, as redes neurais se interrelacionam por dados comuns. Por isso que precisamos levar em consideração tudo isso para guardar. Podem haver várias redes neurais sobre a mesma pessoa, com variados dados. Quando lembramos de dados de uma rede, desencadeamos associações com as outras, conforme o nosso interesse. Assim, reconstituiremos a cadeia de redes neurais interligadas. As informações ociosas vão sendo lançadas no inconsciente. E a execução dos estudos também é de extrema relevância dentro aqui dessa perspectiva. Por exemplo, quando você executa ou estudar e estudar de forma completamente eficiente, isso aqui vai ter uma relevância muito grande para você. Olha como funciona. A primeira coisa que você deve fazer, a execução, é justamente detectar o tema. E nesse nosso caso aqui, suponhamos o direito administrativo, o tema são atos administrativos. Você percebe aqui o conceito, os requisitos, atributos, invalidação, espécies e classificação. Isso aqui também vai ter uma relevância muito grande, especialmente para você que é visual. Em momentos anteriores, existem outros vídeos indicando sobre leitura dinâmica e especialmente quanto à celeridade na leitura. E para a pessoa que é visual, é muito importante que ela faça resumos, que ela faça esqueminhas, que ela se utilize das cores e assim por diante. E ao olhar um esqueminha como esse, a sua memória acaba devolvendo para a memória recente tudo aquilo que você estudou em momento anterior. Então isso vai ser muito relevante para os seus estudos. Você tem que aprender, você precisa de fazer fichários do seu estudo, que são resumos. Ao se utilizar de gráfico de memória, é interessante que se faça por fichas com o tema na frente e os seus desdobramentos no verso. O uso das reminiscências potencializam o cérebro. O momento mais nítido das informações com ótima fixação acontece no segundo dia após os estudos, de acordo com estudos extremamente volumosos e aprofundados. A rememoração deve respeitar a reminiscência de forma a espaçar o tempo entre o fim da leitura e a rememoração de forma completamente a se interligar. Então, só para fechar esse conteúdo contigo,
sobre memorização, algumas técnicas extremamente relevantes sobre memorização, eu quero apenas dizer para você, não aceita jamais a frase, eu não sou capaz. Você é capaz sim, você pode sim, existem técnicas boas ou ruins no que se refere à memorização, mas você tem toda a condição de ter um aproveitamento extraordinário dentro aqui dessa visão sobre a memorização. Leitura dinâmica associado à memorização gera realmente um rendimento e um aproveitamento extraordinário. E por aqui vamos ficando. Fortíssimo abraço, até mais.